Boa noite a todos e a todas. Para que todos consigam tirar o melhor proveito da live, gostaria de verificar como está o sistema audiovisual, se minha imagem está boa, se o áudio está bom. Vai melhorar um pouquinho agora. Acho que agora ficou perfeito. Por favor, se pronuncie, caso não esteja tudo ok. Maravilha, maravilha. Deixa o pessoal entrar na live. O Jean já deve estar entrando. Dando seguimento, claramente a série de lives da Miranda Sá, todas as quintas-feiras comigo conduzindo. Eu me chamo Antônio Cunha, eu sou biólogo e engenheiro ambiental e mestre em ecologia. E a gente trata toda quinta-feira de um assunto que eu sou apaixonado, e toda a empresa também é apaixonada e convida pessoas e profissionais da área que atuam na assessoria e consultoria ambiental, seja na vertente de meio ambiente, seja na própria natureza jurídica do licenciamento, como é o caso de hoje, tão importante para a nossa compreensão de todo o procedimento do licenciamento ambiental. A gente sempre brinca em todas as lives, uma brincadeira muito sadia que a gente ouve ainda, algumas pessoas mencionando, mas normas jurídicas são para advogado. Estamos bem longe disso atualmente, e eu acho que é para toda a comunidade ter um amplo domínio de toda essa carga de leis que a gente necessita estar bem atento para que não cometa, enfim, possíveis danos tanto ao meio ambiente, tanto como os interesses coletivos e individuais. Nesse novo normal, queria agradecer a própria Miranda Sá, só para apresentar para quem não conhece ainda. A Miranda Sá é uma empresa de consultoria e assessoria técnica que atua sobre 3 vertentes principais: meio ambiente, segurança do trabalho e higiene ocupacional, com a promoção e o desenvolvimento de monitoramento qualitativo e quantitativo da mesma forma, com um equipamento, uma série de equipamentos de última geração, para que a gente conduza da melhor forma análises e monitoramentos cada dia mais analíticos, que é essencial tanto para garantir a segurança do ecossistema e a sua preservação, bem como também a saúde e integridade daquele trabalhador que atua em uma determinada área. Ela ela consolidou a sua atuação por meio de cursos técnicos, da promoção de cursos técnicos que abordavam temas diversos, e sua missão principal é formar e capacitar consultores e assessores ambientais, para além de discutir somente leis, teoria e, enfim, questões de livro. A gente dá um passo e chama os alunos, chama essas pessoas que saíram das universidades ou até mesmo das empresas que ainda não sabem ou têm uma certa dificuldade com determinados temas para executar. E esse é o chamariz, vamos dizer, a questão mais importante e que mais enche os olhos de ver as pessoas aprendendo na prática diversas virtudes do procedimento do licenciamento ambiental. Não vou falar muito, como tão importante como eu já abordei o tema. Hoje a gente vai tratar, para além um pouquinho da questão técnica, a natureza jurídica do licenciamento. E para isso a gente teve a oportunidade, e muito gentilmente o Jean Marc aceitou o convite. Ele é advogado ambiental pela PUC, é especialista na área, e além de ser coordenador ambiental da ESA-OAB do Rio de Janeiro. É uma grande oportunidade, eu fico lisonjeado de ele ter aceitado o nosso convite. Então, eu vou chamá-lo aqui para
que vai ser, tenho certeza, fantástico. Olá, Jean. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, Antônio. Como Tudo vai? bem? Eu te apresentei da forma correta, enfim, é um extenso currículo É, e a gente. É, não, então, você aprendendo certinho, mas vamos deixar o currículo completo? Então, claro, claro. sou advogado ambiental, sou especialista em direito ambiental pela PUC Rio, sou mestre em engenharia ambiental e urbana pela PUC Pô, também e pela Universidade Braunschweig da Alemanha. Eu sou coordenador de direito ambiental pela ESA OAB Rio. Então, que basicamente, isso aí, maravilha. meu currículo. E obrigado pelo convite para falar sobre um tema que me dá muito prazer, que é o licenciamento ambiental. Então, espero aí É contribuir. muito, sem dúvida, muito importante a gente ter uma pessoa, um profissional das suas características, enfim, e do seu perfil profissional. O Jean está fazendo algumas lives. Comenta um pouquinho, Jean, também das lives que você está promovendo no seu próprio perfil, que são fantásticas e abordam temas muito importantes para serem discutidos. Além desse momento crítico da saúde pública, enfim, num momento que a gente ainda tem fragilidade, que concerne ao diálogo, à argumentação de temas um pouco mais sensíveis. Eu procuro fazer sempre lives do tema do momento, né? Eu sei que você estava até falando sobre essa questão, né, que as normas, as leis são próprias do advogado. Então eu tento sempre desmistificar isso, de trazer para o público leigo que não é advogado, trazer esses assuntos, essas leis novas, é, abordar de uma forma bem fácil, de fácil compreensão para que todo mundo se atualize e não se pegue nas fake news, né? Hoje em dia a gente tem notícias para lá e para cá, são na maioria das vezes tendenciosas, então é sempre importante você ter uma opinião de um profissional, uma opinião legal que traga a realidade, né? Então, por exemplo, a última que eu fiz foi sobre o novo marco de saneamento ambiental que foi publicado faz 2 semanas, então foi um debate bem legal. E agora a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o projeto, né, de lei do licenciamento ambiental e de outros temas aí. Gravitando nesse cenário também, tão importante essa live de hoje, que é o novo marco legal do licenciamento, a lei geral do licenciamento, como viram. Então, eu tenho certeza que vai ser bem bacana a nossa conversa. Enfim, a gente tentar trazer o máximo da, do, do condicionamento técnico, do próprio licenciamento, e você, de um profissionalismo de invejar, vamos dizer assim, e de um currículo extenso, vai transmitir o máximo de informação para as pessoas que já estão no licenciamento e ainda têm muitas dúvidas no que tange a temas peculiares. Certo, vamos lá. Se eu puder Pronto, esclarecer e ajudar aí para o público, acho que o público pode, né? A gente pode até já deixar esse aviso. Fiquem à vontade para deixar perguntas nos perguntas, comentários. Estou aqui à disposição para sem dúvida. respondê-las. Antes de mais nada, Jean, visto o público que a gente tem, algumas pessoas não são da área do meio ambiente, ou são somente de segurança, ou também são as duas coisas, mas ainda tem dúvidas, coisas assim, a gente acha que é trivial, mas não sabe diferenciar o licenciamento ambiental da licença ambiental. Embasado sobre o princípio da prevenção, esse procedimento é embasado sobre esse princípio. Como se dá esse procedimento? Qual a importância do licenciamento na regulação do uso e ocupação do solo em contexto, claro, nacional? Perfeito. Bom, o direito ambiental ele é baseado em normas e princípios, né? O princípio da prevenção e da precaução talvez sejam os dois princípios mais importantes aí do direito ambiental. O princípio da prevenção basicamente é um princípio que diz que
que toda atividade, né, deve ser precedida de uma análise para que traga uma certeza científica para conhecer os impactos ambientais dessa atividade. Então, o licenciamento ambiental, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, ele busca justamente trazer essa certeza jurídica e científica, né? Então, ele, como a própria lei diz, né, ele é regulado pela Resolução CONAMA 237 de 97. Ele é um procedimento, ele é um processo. Então, como processo, ele tem várias etapas, né? Uma dessas etapas é a questão da certidão do uso e ocupação do solo. Essa certidão de uso e ocupação do solo, que hoje, após a publicação da lei de liberdade econômica, ela já não é mais exigida. Quer dizer, não deve ser mais exigida. Mas a realidade, a prática hoje, diz que ela ainda é exigida, né? Mas qual é a finalidade dessa certidão? A certidão de uso e ocupação do solo, ela traz a adequação do empreendimento ao zoneamento urbano. Então, aquela atividade que for ser instalada em meio urbano, ela precisa passar por 2 licenciamentos, o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico. Então, hoje, quer dizer, vamos dizer, no cenário antigo, pré-lei de liberdade econômica, eram 2 licenciamentos que corriam em paralelo até a emissão do alvará de funcionamento, né, do licenciamento urbanístico. Então, a certidão de uso e ocupação do solo era exigida pelo município. Desculpa, a certidão de uso e ocupação do solo é exigida pelo órgão ambiental e é emitida pelo município. Então, ela trazia essa adequação. Hoje, com a lei da liberdade econômica, ela não sendo mais exigida, eu acredito que trará uma maior agilidade nesse processo, mas pode ser que a licença urbanística e a licença ambiental, elas sejam incongruentes, ou seja, no licenciamento urbanístico pode ser que tenha a licença, pode ser emitida a licença urbanística e, porventura, no licenciamento ambiental, a licença ambiental não seja emitida pelo órgão, ou vice-versa. Sem dúvida, Jean, e muito bem você ter esclarecido essa questão, porque existem restrições ambientais e, no caso de um licenciamento em ambiente urbano, existem ambientais e muitas vezes também urbanísticas. Questão do quadro de áreas, você não pode literalmente impermeabilizar todo o solo, você tem que deixar uma área onde possa se infiltrar e percolar a água para recarga de aquíferos, dentre outras coisas. Existem essas restrições e elas são exigidas e devem ser atendidas da melhor forma possível para que se conduza um procedimento da melhor forma possível. Isso aí. Eu acho que assim, essas questões urbanísticas e até ambientais, elas são mais próprias das condicionantes, né, da licença. Na própria condicionante, o órgão ambiental trará essas restrições, né? Então, um empreendimento, eventualmente, que seja de... Isso a gente tem que sempre deixar muito claro. Eu recebi algumas perguntas hoje no próprio Instagram, né, que eu abri para perguntas. Maravilha. E uma delas é: o licenciamento ambiental é sempre necessário? Então, muitas pessoas entendem que o licenciamento ele é o melhor remédio, né? Quer dizer, é o único remédio de controle ambiental do Brasil. Mas é importante que fique claro que o licenciamento, primeiro, ele controla a atividade e não os impactos, ou seja, é a atividade que é licenciada. E segundo, nem todas as atividades são licenciadas. Então, aquelas atividades de baixo impacto, eu particularmente entendo que elas devem ser dispensadas, né? A inexigibilidade do licenciamento ambiental. Então, para aquelas atividades com grande, médio a alto grau de potencial poluidor, né? Então, as atividades com potencial poluidor,
elas sim serão licenciadas e nelas serão impostas algumas condicionantes, se assim o órgão ambiental entender. E aí, bem tratado por ti, as condicionantes são associadas aos impactos e não à atividade ou qualquer outra inlocubração que o técnico venha a obter. Então, ela tem que ser casada com os impactos que são descritos nesse estudo ambiental, seja ele qual for. Essa é uma questão que, na prática do licenciamento ambiental, diria até que é esdrúxula, né? Porque a gente tem muitos casos onde as condicionantes não têm nenhum nexo com a atividade e com os impactos. Até porque a própria lei da liberdade econômica, há pouco vigente, estabeleceu que as medidas restritivas elas devem ter nexo de causalidade, né? Então, por exemplo, vamos trazer aqui para um licenciamento ambiental de grande porte, que foi, por exemplo, Belo Monte, que talvez tenha sido o licenciamento ambiental mais judicializado da história do Brasil. Nesse licenciamento ambiental, alguma das condicionantes para a emissão da licença foi a construção de hospitais, construção de escolas. Aí eu te pergunto, qual o nexo ou seja, essas condicionantes, os órgãos ambientais buscam a substituição das políticas públicas. Então, qual o nexo de causalidade entre essa condicionante e a condicionante imposta, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui a gente não está discutindo a postura propriamente dita do órgão ambiental, criticando ou não criticando. A questão que a gente trata aqui é da própria análise do processo, somente da análise do processo e quais são os resultados que dela são promovidos. Nesse contexto e nesse sentido também, os órgãos ambientais, em contexto nacional, vamos dizer, alguns, principalmente aqui na Bahia, vou dar o exemplo, eles se valem dessa prerrogativa da proteção do meio ambiente, né? Dessa tutela do meio ambiente. Entretanto, como você bem argumentou, ela exige algumas condicionantes, muitas vezes, que são bem gravosas. Em qual momento a gente deve se sentir confortável para solicitar essa revisão de condicionantes e como inserir e qual é o papel do advogado nessa tratativa, né, nesse acordo? Bom, a gente tem que entender primeiro que a condicionante ela seria uma cláusula, né, vamos tratar a licença como um contrato entre o poder público e o particular. E a condicionante, então, quando eu uso esse exemplo de contrato, eu estou fazendo uma analogia, tá? Não é um contrato, mas claro, digamos que fosse. A condicionante seria uma cláusula desse contrato, né? Então é importante a gente entender que o órgão ambiental, ainda que seja característico desse órgão ambiental a discricionariedade, ou seja, o órgão ambiental ele tem a possibilidade da discricionariedade técnica, ou seja, de definir quais seriam essas condicionantes para que o meio ambiente seja melhor protegido ou, na verdade, os impactos da atividade sejam mitigados, porque aqueles impactos que não podem ser mitigados, ou seja, são impossíveis de ser mitigados, existem as condicionantes como medidas compensatórias, né? Então, a gente tem esses dois tipos de condicionantes, as mitigatórias e as compensadoras. As que compensam a atividade, e são aquelas próprias do estudo de impacto ambiental, essas condicionantes são basicamente para financiar e manter a unidade de conservação, né, conforme o artigo 36 da lei do SNUC. Então,
Então, tirando essa questão das medidas compensatórias, passamos a analisar então as medidas mitigatórias. Então, o órgão ambiental, por exemplo, ele poderia exigir de uma indústria a melhor tecnologia, né? Sim, poderia e deve, mas essa melhor tecnologia, ela tem que ser a de ponta, porque a de ponta normalmente é a mais cara, né? Então, a gente tem que ter no direito tem dois princípios que são dois princípios coringas, que é o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Então, o órgão ambiental ele tem que ser razoável e proporcional. Bom, adota-se a melhor tecnologia, sim, mas é uma tecnologia que atenda, não necessariamente tem que ser a mais cara. Nem toda atividade tem um orçamento, consegue financiar uma tecnologia de ponta. Então, nesses casos, o órgão ambiental ele vai exigir do empreendedor a adoção de condicionantes e quando o empreendedor ele entender que essa condicionante ela é desproporcional, ou seja, desequilibra ali a relação entre empreendedor e órgão ambiental, ele pode judicializar essa matéria, né? Ele pode recorrer ao judiciário para que o judiciário intervenha nessa relação e diga, olha só, não, o empreendedor não precisa. Qual a outra alternativa que o empreendedor tem? Tem alguma tecnologia de ponta, mas mais barata? Uma segunda, terceira opção que o empreendedor consiga alcançar? Por quê? No final das contas, o que interessa é a proteção ambiental, de fato. Então, se o empreendedor, né, e a gente entender isso no contexto do desenvolvimento sustentável, ou seja, o empreendedor, o artigo, tem até um artigo na Constituição, que é o artigo 170, que é o artigo da iniciativa privada, onde o meio ambiente é uma dos incisos onde as atividades devem observar, né, a proteção ambiental. Só que ele não é incondicional. Então, na medida em que a atividade econômica seja restrita ou até proibida de funcionar em razão de uma exigência do poder público, isso pode ser, sim, judicializado e questionado. Sem dúvida, e isso é muito importante esclarecer as pessoas que quando a gente recebe uma condicionante, muitas vezes, que são absurdas, frente aos impactos previstos, algumas pessoas ficam até com receio, eu vou contra o órgão, eu vou contra... E normalmente é um direito que lhe atende, né? Essa questão de você discutir com o órgão, normalmente da melhor forma possível, pedindo a reanálise dessas condicionantes e tratando e não necessitando muitas vezes da judicialização, como você bem mencionou. Tratando da questão dessa proteção do órgão ao meio ambiente, a gente vive hoje em um cenário, em um período de, a longo prazo, claro, de extensa descaracterização ambiental dos ecossistemas, de reservas legais, de áreas protegidas por lei, de áreas de preservação permanente. Na sua percepção, qual é o papel desse setor, do licenciamento ambiental como um todo, na garantia dos interesses coletivos e individuais, para também harmonizar e zelar pelo interesse, pelo social, econômico e a tríade do desenvolvimento sustentável? Certo. Então, o licenciamento, como eu disse, ele é um instrumento, né? E ele é um instrumento do poder de polícia ambiental. O poder de polícia ambiental, ele se divide em duas vertentes. O licenciamento e a fiscalização ambiental, né? Então, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento de controle dos impactos ambientais das atividades potencialmente poluidoras. Então, é através desse processo, de um processo público de conhecimento da população, onde todos os interessados poderão participar e interferir nesse processo, né?
Então, a ideia é que a população, ou seja, a coletividade, participe dos processos de licenciamento ambiental através da audiência pública. Até recentemente, vale até a gente dizer que a nova polêmica em razão da audiência pública virtual. Normalmente, Sim, em regra, a audiência pública ela é presencial. No entanto, com a pandemia, a audiência pública virtual tornou-se a regra. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, tem um empreendimento, o Autódromo do Rio de Janeiro está sendo licenciado e o Ministério Público judicializou a audiência pública virtual desse autódromo, né? Por entender que sim. a audiência pública deveria ser presencial. Eu, particularmente, entendo que a audiência pública virtual permite a participação de mais gente. Mas Jean, ah, existe o analfabetismo digital. Muitas pessoas não conseguem participar, não tem internet ou não saberia como acessar essa audiência. Sim, é verdade, existe isso. Mas eu acho que a tendência é justamente que esse cenário se altere, né? Esse cenário da digitalização aconteça. Eu acho que, É, não né? formal, né? Mais claro do que isso. Pois é. Então, assim, eu já tive aqui no Rio de Janeiro teve uma resolução do CONEMA, onde foi regulamentada a audiência pública virtual. Já ocorreram duas. Então, assim, pessoas aqui no empreendimento aqui do Rio, teve pessoas do Amapá que participaram dessa audiência. Então, olha a amplitude dessa audiência pública virtual. Então, voltando à questão da audiência pública, eu acho que mesmo que ela fosse presencial, ainda requer a educação da população. Quantas audiências presenciais já aconteceram e a população sequer soube? Quer dizer, há todo um procedimento legal, né? Quando a audiência vai acontecer, tem que ser publicada em jornal de grande circulação, em edital, no site do órgão ambiental, enfim, ela é publicizada. Só que a população em si não se interessa por esse tipo de evento, Sim, sabe? aqui na Bahia, que é o estado onde eu moro e trabalho também, executo minhas atividades, se interrompeu as audiências públicas, claro, e ainda vem se dialogando muito nessa questão das audiências públicas por meio por meio dos aplicativos, né? Teleaudiências públicas, vamos dizer assim. Então, ainda está em um processo de discussão, isso está sendo avaliado ainda em conjunto pelas empresas, pelo órgãos e pelas próprias associações das comunidades, como isso vai ser articulado para a gente garantir e zelar por esses interesses. É isso. Eu acho que a audiência pública virtual veio para ficar, né? E voltando até para informar o pessoal, o STF, né, chancelou a audiência pública virtual no licenciamento ambiental. Então, o Ministério Público Estadual aqui do Rio de Janeiro questionou, a questão foi até o STF disse, não, não vai ser suspensa, vai acontecer e está marcada para acontecer agora no início de agosto. Então, a ideia é que justamente, até como a minha amiga Regina aqui falou, todo mundo precisa amadurecer como, como coletividade, né? E, Eu acho que a sua internet congelou, Antônio, mas voltou já. a minha está caindo? Você está Será que congelando. a minha está caindo? Ou... Não, mas regularizou.
Alô, Jean? Oi, Antônio. Pronto, voltou? Voltou. Espera. Pronto, melhorou agora. Voltou, tá certinho agora. Pronto, tá me ouvindo? Te ouço bem. Maravilha, maravilha. Nesse contexto, já em que você vem mencionando a atuação do Ministério Público nessas questões de em quais circunstâncias e ocasiões o Ministério... Oi, acho que caiu aqui para mim, agora voltou? Travou. Repete a pergunta, Antônio. Em quais circunstâncias e ocasiões o Ministério Público é acionado para participar desse processo do licenciamento ambiental de empreendimentos? Certo. O Ministério Público ele é um órgão essencial, é a justiça assim como advogado, né? E o Ministério Público ele assim como outros direitos, ele defende direitos difusos. Esses direitos difusos é onde participa é onde se inclui o meio ambiente, né? Então, na maioria das vezes, na maioria das vezes não. Uma das funções do Ministério Público é justamente ser fiscal dessa lei. Então, o Ministério Público, muitas vezes, ele instaura inquéritos civis e criminais para investigar eventuais irregularidades. Então, o licenciamento ambiental é lugar de ter irregularidades algumas vezes, né? Eu já cansei de ter diversas ações civis públicas questionando o licenciamento ambiental, questionando estudos de impacto ambiental, questionando o conteúdo desse estudo de impacto ambiental. Então, eu acho que o Ministério Público, um dos temas que ele mais gosta de judicializar, eu diria que é licenciamento ambiental. Sem dúvida, sem dúvida. É, Em muitas ocasiões a gente percebe isso aqui, e são licenciamentos muito criticados, bem dialogados no contexto regional aqui, até muitas vezes nacional, empreendimentos de grande porte normalmente. mas é interessante a gente até colocar para o público que é o seguinte: o Ministério Público, apesar de ter uma função essencial para assegurar a aplicação da lei, eu, como advogado, entendo que muitas vezes o Ministério Público pode ultrapassar o limite. O que acontece? O Ministério Público ele pode ajuizar uma ação civil pública. Essa ação civil pública ela não tem custo judicial, né? Então, na verdade, quem paga a conta é a sociedade do ajuizamento dessas ações civis públicas. Então, ele pode ajuizar as CPIs à vontade. A questão é, o conteúdo dessas ações civis públicas são importantes? Algumas vezes sim, outras não. Então, tendo em vista esse cenário, esse contexto, em junho, final de junho, o Conselho Nacional do Ministério Público produziu uma recomendação, né, e aqui eu abro um parênteses. O Ministério Público ele tem como característica a independência funcional. Então, o Conselho ele vai expedir uma recomendação, mas não necessariamente o promotor ali que está na sua cidade tem que acatar, ele tem essa independência. Fecha parênteses. Então, o Conselho Nacional produziu essa recomendação aos promotores para que esses promotores não se miscuem em políticas públicas. Então, Sim. muitas vezes, um dos temas é exatamente esse, o Ministério Público ajuizar uma ação contra uma empresa ou contra um ente federativo para questionar uma política pública. Só que a verdade é que a gente tem hoje um Estado falido, e esse Estado falido não consegue implementar essas políticas públicas. Então, essas ações são esvaziadas ou, muitas vezes, a coordenação vai para uma empresa que, na verdade, ela está ali pagando um pato, né, que não deveria.
Sem dúvida, e nesse contexto a gente consegue atribuir, você fala tão bem essa questão das responsabilidades dessa pessoa jurídica, né? Responsabilidade civil, administrativa e nesse caso, a penal. Explica, no contexto desse licenciamento ambiental, como se caracteriza, como no que se vale essas responsabilidades para a pessoa jurídica no processo de licenciamento ambiental, que as sanções advêm dessas responsabilidades. Né? Bom, antes, então vamos dar um passo anterior para explicar a tríplice responsabilidade ambiental. A Constituição Federal, ali no artigo 225, parágrafo 3º, coloca que o poluidor ele deve reparar civilmente, administrativamente e penalmente. Né? Então, a gente tem esses três tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil ela é baseada na teoria do risco integral, ou seja, a atividade que tiver provocar algum dano, independente dela ter culpa, ou seja, é uma responsabilidade objetiva, independe da prova de culpa, você tem que só provar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, fica caracterizada essa responsabilidade civil. Por sua vez, a responsabilidade administrativa e criminal, ela depende sim da prova de culpa, dessa culpa, né? Então, ela tem que provar o nexo de causalidade e que o agente quis cometer a infração e o crime, ou o crime, né? Do dolo, propriamente dito, né? Não, pode ser, em alguns casos, um crime culposo. Isso é até um dos, abrindo um parêntese, isso é até um dos casos que a lei geral do licenciamento ambiental vai alterar, né? Porque tem um crime de responsabilidade do técnico, né? Então, a gente tem a modalidade culposa e dolosa, né, nessa tipificação. Então, se eu não me engano, é o artigo 67 da Lei de Crimes. Então, muitos técnicos do órgão ambiental sentam em cima do processo do licenciamento ambiental, quando ele sente que ele pode ser responsabilizado ao assinar aquela licença. Então, você tem a modalidade dolosa e a culposa. Na lei geral, a modalidade culposa vai ser extinta, permanecendo só a dolosa. Ou seja, quando o técnico ele assina uma licença, ele não consegue prever todas as consequências da emissão daquela licença. Então, ele poderia responder de 3 a 1 ano de detenção se ele cometesse algum ato culposo. Então, acho que nesse aspecto a lei geral que está tramitando e deve agora a votação no Congresso agora em agosto é uma mudança bem positiva. Então, voltando, fechando esse parênteses, então a gente tem essa responsabilidade administrativa e criminal. Ambas são descritas, elas são baseadas no princípio da legalidade. O que isso quer dizer? Que toda a infração e todo o crime tem que ser previsto em lei, né? Então, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais e tem o decreto regulamentador dessa Lei de Crimes que prevê alguns tipos infracionais, né? Então, por exemplo, aquela empresa que não fizer o licenciamento, né, se ela operar sem uma licença, tem um tipo infracional e um tipo penal, que é, se eu não me engano, é o artigo 60 de ambas da lei. Então, ela traz ali uma responsabilização administrativa e criminal do empreendedor que opera sem lei. Então, e essas três esferas, só para finalizar, elas são independentes entre si. Então, aquele empreendedor ele pode, paralelamente e concomitantemente, ser responsabilizado nas três esferas. E muitas vezes... Sem dúvida.
Muito bem explanada essa questão, e um dos crimes tipificados que as pessoas sempre perguntam, né, como é que o órgão garante que as informações inseridas nos estudos ambientais são verdadeiras ou estão no contexto adequado, né, estão sobre aquele contexto do empreendimento. O crime é tipificado na própria lei de crimes ambientais, né, como a própria omissão de informações ou alteração de informações referente ao licenciamento, e daí se advém as sanções, as devidas sanções. É isso aí. Eu acho que essa questão do órgão ambiental garantir as informações produzidas pelo empreendedor tem uma questão que é muito sensível e é algo que eu sempre bato nessa tecla e que supera a esfera do direito ambiental, que é a questão da boa-fé, né? Hoje, aqui no Brasil, você é culpado até que prove o contrário. Então, na verdade, tem que ser o Mudou-se contrário, né? Então, assim, a ideia não é o órgão ambiental provar que o empreendedor informou de forma equivocada. A gente tem que partir do princípio que o empreendedor sempre vai informar de modo correto, de modo adequado. Até porque a não ao própria... contrário, senão aí você não está querendo licenciar, você está travando, entre aspas, o licenciamento, né? E não é esse o sentido dos órgãos ambientais, a nível estadual, municipal, ou seja lá, federal. Esse é até o princípio, né, de algumas modalidades de licenças ambientais que hoje ainda não é previsto, mas que vai estar previsto na lei geral, que é a LAC, né, que é a licença ambiental comunicada. Então, ela funciona da seguinte forma: ela funciona para as atividades de baixo impacto. Então, o empreendedor apenas comunica, é autodeclaratório, o empreendedor comunica ao órgão ambiental conforme lá o termo de referência exigido pelo órgão ambiental, e uma vez autodeclarada, a licença está emitida. Então, a questão toda fica na pós-licença. O órgão ambiental vai trabalhar na fase pós-licença. E tem um outro detalhe: a própria resolução CONAMA 237 de 97 prevê como uma das formas de revisão da licença ambiental a falsa informação. Então, uma vez constatada essa informação falsa pelo empreendedor, o órgão ambiental ele pode suspender ou até cancelar a licença. Caçar a licença propriamente dita, nesse caso, né? Aí depende do caso concreto. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nessa linha de pensamento, qual é esse gradiente, né? Qual é a extensão dessas sanções? Comunicado, até a cassação da licença, nesse caso. Quais são os níveis dessas sanções em um procedimento de lavra por um fiscal ambiental ao empreendimento, e como devemos proceder caso o empreendimento, o empreendedor receba uma sanção desse tipo. Certo. Então, vamos partir, então, da autuação na responsabilidade administrativa. Né? O órgão ambiental vai autuar, e aí a gente tem que sempre lembrar que todos os 3 entes federativos eles são competentes para fiscalizar, mas somente o órgão ambiental competente para licenciar é que vai persistir com auto de infração. Ou seja, vamos dar um exemplo. Um empreendimento de impacto local, ou seja, que é o município quem deve licenciar. O IBAMA, ao fiscalizar esse empreendimento, notou que houve uma infração. Foi lá, lavrou um auto de infração. Não é o IBAMA que vai até o final desse processo administrativo. Ele vai delegar esse auto de infração para o órgão ambiental municipal. Nesse auto de infração, o fiscal ele já vai sugerir qual é a penalidade. Né? A penalidade são diversas. Pode ir desde a advertência, passando por multa, passando pelo embargo da atividade, passando pelo cancelamento dessa licença, enfim, elas são diversas.
Tem multa simples, tem multa com juros, enfim, são várias as penalidades e isso depende muito do caso concreto e do tipo de infração. Se ele é reincidente, se não é reincidente, quais são a gravidade dessa conduta, enfim, depende de muita coisa, né? Você tocou em um ponto antes que eu sempre gosto de discutir, que é a capacidade dos municípios, dos entes municipais, no caso dos órgãos municipais, licenciarem algumas atividades, claro, perante a Lei Complementar 140 de 2011. Como você avalia essa possibilidade? O que é que você vem percebendo em relação à capacidade técnica desses órgãos municipais, logicamente, em detrimento do estadual ou federal? Bom, antes de tudo, eu sou municipalista, então eu sou entusiasta que os órgãos municipais licenciem, até porque são os órgãos que estão mais próximos do impacto, estão mais próximos do cidadão, então, por mim, todas as atividades deveriam ser delegadas para o município, né? Até a promulgação da Lei Complementar 140 de 2011, havia uma dúvida se o município seria competente para licenciar. Havia previsão na resolução CONAMA, mas a própria Constituição, ali no artigo 30, já dava essa autonomia administrativa para os municípios. Então, eu sempre entendi que o município é competente, sim, para licenciar. Dito isso, a gente tem que entender que os municípios, mais de 5 mil municípios do Brasil, e aí eu vou abrir mais um parênteses, eu tive a oportunidade de participar de um projeto fantástico que foi fazer a capacitação da gestão ambiental dos municípios da Amazônia Legal. Então, eu fui desde Mato Grosso ao Acre, ao Amapá, Maranhão, enfim, eu conheci muitos municípios do norte do nosso país, conheci a realidade, e você pode até atestar aí a realidade dos municípios do Nordeste. Aqui também no Sudeste, alguns são assim. Então, o órgão ambiental municipal ele tem que ter a capacidade de licenciar. Não adianta ele ser competente, ele tem que ter um órgão técnico capacitado, ele tem que ter um número de técnicos capazes, um número de técnicos suficientes, capaz de licenciar as atividades das quais ele é competente, né? Então, lembrando, o órgão ambiental municipal, segundo o artigo 9 da LC 140, ele vai ser competente para licenciar as atividades de impacto local. Essas atividades de impacto local estão previstas nas resoluções dos conselhos estaduais. Então, todas as atividades de impacto local ali previstas, o município deve licenciar. Então, eu entendo, e até participei de um processo de descentralização do licenciamento ambiental em Rondônia. Foi muito bacana a experiência, porque a gente teve que fazer todo um processo de negociação política, né, com o governo do estado de Rondônia para financiar esse licenciamento dos municípios. A gente construiu, junto ao Conselho Estadual de Rondônia, a resolução CONCEPA número 7 de 2015, que é essa resolução que constrói as tipologias de impacto ambiental. Então, assim... No caso, aqui é a resolução CEPRAN, no caso, que faz o próprio enquadramento. Ela disponibiliza para a gente fazer o enquadramento frente às tipologias, porte e potencial poluidor dos empreendimentos. É isso. Então, assim, eu respondendo objetivamente a sua pergunta, eu sou entusiasta, os municípios são competentes sim, mas eles devem se capacitar e se preparar para fazer o licenciamento. Você já abordou isso algumas vezes durante a live, eu acho fantástico você nos posicionar frente a essa discussão que está tão quente assim, nos tempos atuais. A votação vai ser agora em agosto.
nos fala brevemente do que é esse novo marco legal, do que é o marco legal do licenciamento e quais são os seus impactos positivos e negativos frente ao licenciamento que a gente já executa hoje em dia. Certo. Então, uma das coisas que a gente tem que introduzir é o licenciamento hoje no Brasil, ele é regulamentado pela essa resolução CONAMA 237, né? E, no meu entender, a resolução ela tem força normativa, porque a própria Política Nacional de Meio Ambiente concede ao CONAMA a produção dessas resoluções, né? Então, a força normativa vem da Política Nacional de Meio Ambiente. Mas, muito da doutrina do direito ambiental sempre combateu que o licenciamento fosse regulado por uma resolução. Então, uma lei sempre foi clamada, né, que fosse produzida, elaborada uma lei que regulamentasse o licenciamento ambiental. Dito isso, essa lei que está sendo construída, eu particularmente não gosto muito de opinar acerca de projetos de lei, porque o projeto de lei, como a gente sabe, muda. E só para conhecimento, o projeto de lei de licenciamento já está na terceira versão, tá? Mas, atendendo a pedidos, essa lei geral, esse projeto de lei, né, de geral do licenciamento ambiental, ela vai ser muito benéfica, assim, porque, primeiro, ela não é uma lei que traz direito material, ela é uma lei meramente procedimental. Então, a ideia dela é trazer e organizar, e principalmente trazer uma segurança jurídica para o empreendedor, sobretudo empreendedores internacionais. Sem dúvida, que só abrindo parênteses, desculpa lhe interromper, é uma das grandes discussões que a gente teve em lives anteriores, que é essa segurança jurídica que o Brasil e todo o seu sistema transmite para os empreendedores estrangeiros. Muito tem uma certa cautela, até justificada, frente a investir no Brasil, investir em projetos e empreendimentos aqui no Brasil, pior essa insegurança jurídica frente ao licenciamento, processos demorados, essas condicionantes absurdas, exageradas, e você tem que ficar ponderando até que ponto vale a pena e qual a viabilidade técnica para você trazer esse projeto de grandes dimensões para aqui. Correto. Então, assim, a lei geral, ela traz algumas modificações muito boas. Algumas delas, a previsão que os órgãos intervenientes, que a opinião dos órgãos intervenientes não são vinculativas, ou seja, vai ser estabelecido um prazo para a emissão, né, dessa opinião desses órgãos intervenientes, e aí leia-se FUNAI, Fundação Palmares e etc. Sim. Então, essas empresas, esses intervenientes, uma vez não realizados tempestivamente a sua opinião sobre aquele licenciamento, o licenciamento vai continuar. Então, preclui a oportunidade desses órgãos. Mas já é importante que a FUNAI se pronuncie sobre empreendimentos em terras indígenas, é importante que o IFAM se pronuncie sobre empreendimentos localizados em territórios tombados. Sim, é importante, mas é importante também que eles não sentem no processo durante 2, 3 anos e esses processos licenciatórios fiquem paralisados. Isso não pode ser permitido, né? Não é esse o princípio básico, né, do licenciamento, vamos dizer assim. Não é para isso. Ela traz também algumas modalidades novas de licença, saindo um pouco desse escopo do licenciamento trifásico, entre elas a LAC, como eu já tinha falado,
traz também essa alteração da responsabilidade do técnico do órgão ambiental, impõe prazos de análise para o órgão ambiental, prazos de emissão, enfim, ela traz essa segurança jurídica que a gente tanto deseja e almeja no licenciamento ambiental, que hoje tem licenciamento que dura anos a fio e a gente não sabe quando vai terminar. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse prazo, esse grande período de análise dos processos acabam fragilizando e acaba gerando alguns empecilhos até para essa questão do desenvolvimento de determinados municípios, né? Que muitas vezes dependem da chegada desses empreendimentos para promoverem o seu crescimento, visto o trânsito de bens e serviços. É isso. Eu acho que o licenciamento, o que pode ficar de lição hoje dessa live é que o licenciamento hoje é o principal instrumento de controle ambiental, é ele que trará a segurança jurídica. A gente tem hoje, por exemplo, casos onde um poço, uma exploração offshore de petróleo, ela é legalizada, mas pode vir a não ter a sua licença. Então, olha essa insegurança jurídica para o investidor internacional. Como ele vai comprar por bilhões esse poço de petróleo, mas ele pode vir por ter um impacto ambiental muito grande e o órgão ambiental entender lá na frente que não tem que emitir essa licença. Então, assim, sem segurança jurídica, nenhum investimento será feito. Sem dúvida, Jean. E só para complementar, abrindo parênteses, a gente está com uma grande oportunidade aqui na Bahia, vai ser por ambiente virtual, na verdade, esse curso. A gente está promovendo agora, para todo o público que estiver assistindo, um curso chamado Base para a Formação de Consultor Ambiental, com dois grandes ícones aqui de consultores ambientais que desenvolvem projetos a nível nacional, que é o Alexander, da Ambiente Gaia, e o Lennon Sol Marques, da Ambiente Sustentável. E vai ser fantástico, eu convido todos vocês, e você também, Jean, está convidado a participar, vai ser uma grande honra ter a sua presença no curso promovido pela Miranda Sá. Obrigado pelo convite, Antônio. Até também aproveito e convido todo mundo a acessar a plataforma da ESA, né, da Escola Superior de Advocacia. A gente tem alguns cursos online ali, mais voltados para advogados. A gente vai, agora em setembro, vai lançar um curso de extensão de direito ambiental, onde a gente vai trazer vários temas do direito. Então, convido aí todos os advogados, e quem não quer, quem não é advogado, mas que tem curiosidade, também está convidado aí. Eu acho que é tão importante, e você que tem uma grande experiência nessa área do licenciamento, na natureza jurídica e no contexto técnico também do procedimento, faz uma breve chamada aí para quem está se interessando pelo tema, quem quer adentrar a consultoria ambiental, essa importância de a gente conhecer a legislação que suporta esse procedimento e, enfim, dá sugestões, promove uma facilitação, vamos dizer assim, desse público. Eu costumo, antes de fazer essa chamada, até costumo brincar entre amigos meus e pergunto para todo mundo que eu conheço quem já leu a Constituição Federal, né? A maioria das pessoas que eu pergunto, posso dizer aí 90%, e até aproveitar aí para todo mundo que está nos ouvindo, responde aí para gente quem já leu e quem não já leu. 90% basicamente nunca leu. Então, assim, hoje em dia, muitas pessoas reivindicam políticas, reivindicam do governo, enfim, reivindicam do seu vizinho direitos que você não conhece. Então, primeiro, você tem que conhecer a sua Constituição Federal. Quais são os seus direitos básicos e fundamentais? Quais são as leis? Quais são esses direitos? Ok, você vai falar, eu deixo isso para advogado. Tudo bem, deixa isso para advogado, mas o mínimo você tem que conhecer que é a sua Constituição. Queria agradecer novamente a oportunidade